Eu sei que muitas pessoas têm suas ressalvas, né, com o pastor Silas Malafaia, por esse jeitão dele direto de falar e que muitas vezes, né, queira você admitir ou não, faz você pensar, principalmente no que se diz respeito a questões políticas no Brasil. O Silas gravou um vídeo falando sobre evangélicos que votaram no Lula. Ele chega a falar sobre o número de pelo menos 5 milhões de evangélicos que serviram, palavras dele, serviram a esse mentiroso, né? Segundo o que ele fala, é o termo que ele usa, né? Vocês serviram ou ajudaram, né, a constituir esse mentiroso como presidente da República. Eu vou trazer, né, logicamente aqui a fala do Silas, mas antes de mais nada, eu quero que você se atente a pelo menos 3 questões que ele fala. Primeiro, ele vai falar sobre discernimento espiritual, que o povo de Deus precisa ter. Ele vai falar sobre a forma com que ele saiu, tá, do conselho desse partido. Quando Lula foi presidente, ele fala que ninguém o tirou, mas ele saiu. E depois ele vai falar sobre a criação de um novo conselho, onde 246 pessoas foram convidadas e nenhum evangélico foi convidado para compor, tá? Eu quero que você já vai dando a sua opinião aqui, ela é muito importante. Se você concorda com o nosso ponto de vista aqui, beleza, coloca aqui nos comentários. Ah, eu não concordo, também não tem problema, você coloca também aqui nos comentários, tá bom? Está começando mais uma edição aqui do Fala Crente, eu sou o pastor Rodrigo. Este canal tem um interesse direto, o objetivo de debater questões sobre o reino de Deus. E se você ama, defende, faz parte, se identifica com os preceitos de Jesus e seus princípios para este país, fica aqui até o final deste vídeo, porque nós vamos trazer aqui uma reflexão sobre tudo isso. Primeiro quero aqui colocar a fala do pastor Silas Malafaia. Na sequência, a gente vai falar sobre alguns pontos importantes. Vamos ouvir. Vai abrir aqui o Instagram, né? E é um Instagram oficial dele, e a gente vai ouvir. Lembra da carta aberta aos evangélicos, da carta mentirosa, para enganar o povo evangélico que ele fez? Só um trechinho do cinismo dele, um trechinho para você. Nosso projeto de governo tem compromisso com a vida em todas as suas fases. Para mim, a vida é sagrada, obra das mãos do Criador. Meu compromisso sempre foi e será com sua proteção. Mentiroso! A primeira coisa que a ministra da Saúde, a abortista, fez quando ela assumiu em janeiro, sabe o que foi? Revogar as normas que o governo Bolsonaro colocou para dificultar o aborto. A segunda, ainda em janeiro, Lula tirou o Brasil da Aliança das Nações que são contra o aborto, para ver como é que é cínico, mentiroso e manipulador. Agora escute isso aqui. Em 2002 eu apoiei Lula. Pior seria se eu continuasse apoiando um cara desse. Eu seria um imbecil alienado, depois de tudo que eu passei a perceber. Eu fiz parte do conselho de Lula. Ninguém me tirou. Eu é que saí de lá quando eu vi a diferença entre discurso e prática. Agora, ele fez um novo conselho com 246 membros. Não colocou um evangélico. Tem padre, mas não tem um evangélico. Eu queria ver a cara dos pastores esquerdopatas que apoiaram e fizeram campanha para Lula. Cambada de otários que serviram a esse mentiroso. Uma outra coisa para dizer para o povo brasileiro, interessantíssimo, o pai dos pobres. Ele teve agora na Inglaterra, ficou num hotel cuja suíte que ele ficou 95 mil pau a diária. Eu tive na Inglaterra com o Bolsonaro, ficou hospedado na casa do embaixador. Viajei com o Bolsonaro pelo Brasil, hospedado com ele em quartéis militares. Isso é uma piada. Sabe qual é a picanha que vocês vão ganhar? Essa aí, ó. Só se for de abóbora. Esse cara é um mentiroso, cínico e manipulador.
Quase 5 milhões de evangélicos votaram nele. Segura aí agora. Você não tem discernimento espiritual, não? Que cristão é você que não discerne entre mentira, engano e a verdade? É isso aí, minha gente. Tá aí a vergonha. Faz um L aí agora, meus irmãos. Deus tenha misericórdia do Brasil. Bom, aí ele fala o seguinte, né? Que cristão que é você que não discerne entre a mentira, o engano e a verdade, né? Bom, primeiro que eu quero deixar claro aqui, tá? Que eu sou completamente contra o pensamento de que igreja e política não se misturam, tá? Que elas não devem se misturar. Eu seria extremamente a favor, mas se a Câmara dos Deputados, o presidente da República, o Poder Judiciário não interferisse na minha fé, aí tava nem aí para isso. Jamais falaríamos disso. Mas a partir do momento em que se impetram na Câmara dos Deputados, por exemplo, questões que afrontam diretamente a minha fé, a nossa fé, a palavra de Deus, os preceitos da palavra de Deus, aí, meu irmão, você que é daqueles que falam, porque eu não volto mais nessa igreja, porque o pastor fica falando de política no altar. Uma coisa é o pastor que fica falando de política no altar. Outra coisa é o pastor que tem a obrigação de elucidar o que está acontecendo, porque está cheio de gente metido a não gostar de política, mas depois fica chorando, que não tem emprego, que o salário está pequeno, fica nos gabinetes dos pastores, muitas vezes pedindo oração por conta de decisões tomadas erradas no escurinho da urna, não é verdade? Questões que são políticas e vão lá pedir oração. Se a questão é política, por que não vai falar com aquele ao qual você votou? E que muitas vezes foi alertado em cima de um púlpito numa reunião de liderança e você não gostou. Então tem isso também, tá? Sou completamente contra gastar um tempo de um culto para ficar fazendo proselitismo político ao invés de pregar a palavra. Mas sou do time dos pastores que sim, alertaram o povo brasileiro no altar sobre, lamentavelmente, isso daqui que nós estamos vendo hoje para o Brasil. Então, não querem, como o próprio Lula disse, que pastor não tem que ficar em cima de púlpito falando de político, não. Então, manda um recado para os seus deputados, para os seus senadores, Lula, parar de ficar colocando PL, projeto de lei e pautas de ideologias contrárias à nossa regra de fé, de ficarem nos ameaçando que se não fizermos casamento homossexual vamos pra cadeia, tá? E tantas outras coisas que nós poderíamos trazer aqui que não é o foco deste vídeo. Aí sim, falaria de política pipoca nenhuma, mas desde que esse mesmo discursinho de que lugar de política não é na igreja, eles não interferissem na minha regra de fé. Não é verdade? Sim ou não? Coloca nos comentários aqui. O Silas disse da importância do povo de Deus ter discernimento e saber separar o que é mentira, o que é engano e o que é verdade. Eu quero trazer uma palavra aqui para você, que está no livro de Tiago, capítulo 1, verso 5, que vai dizer o seguinte, preste atenção aqui, da importância de você buscar a sabedoria de Deus nessas situações. Ao invés de você sair criticando a igreja ao qual o seu pastor está tentando te orientar, então façam o seguinte. Tiago capítulo 1, verso 5 vai dizer, se alguém de vocês tem falta de sabedoria, porque a maioria esmagadora dessas pessoas que saem criticando é quem é alienado, não lê jornal, não acompanha política, não sabe da luta, muitas vezes em oração, tá? No monte, nas madrugadas, que muitas vezes nós travamos
contra o reino das trevas por conta de que determinados projetos de lei serem aprovados, nós como povo de Deus seremos diretamente afligidos, né? E vilipendiados na nossa fé. Então, pera lá. Se lhe falta sabedoria, se você não tem entendimento sobre o que está sendo falado, peça sabedoria a Deus, que a todos, não é só para o pastor, a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Tá certo? Então, antes de tomar qualquer tipo de decisão, sair por aí, né, revoltado, né, porque só fala de política, calma aí. Não compreende, peça sabedoria a Deus, porque tem alguém tentando te orientar. Você está levando para o lado que está fazendo, falando de política em cima do altar. Repito, falar de política em cima do altar no sentido de pastor que quer levar vantagem, levar candidato para a igreja, colocar no púlpito, sentado numa cadeira, ficar fazendo outdoor, propaganda do cara em cima do altar para depois ter benefício escuso e próprio, isso também não pode. Aí, não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de alertas. Não existe o candidato perfeito, mas não dá para compactuar com aqueles que pelo menos não são alinhados com o mínimo do mínimo do respeito à nossa regra de fé e aos princípios da palavra de Deus. Aí tem que fazer um filtro, porque não dá para ficar em cima do muro. Porque ou eu tomo uma posição e uma decisão, né, e assumo um lado que vai defender os meus princípios, ou, né, eu vou anular meu voto, não vou votar em ninguém, vou lavar minhas mãos, porque eu não gosto nem de um nem de outro. A questão é não gostar. A questão é que quando você se omite, você também se torna culpado com aquele que assumiu a cadeira e que agora está despejando sobre a igreja a sua ira. Efésios, isso aqui é muito importante. Efésios, capítulo 5, do verso 8 ao 10, presta atenção aqui no que vai dizer a palavra. Porque outrora vocês eram trevas. Eu vou repetir. Porque outrora vocês eram trevas. Ou seja, nós, outrora, não conhecíamos Jesus e atuávamos nas trevas, compactuávamos com essa política, né? E essa ideologia, essa filosofia partidária, muitas vezes vinda desses caras das trevas tenebrosas. Mas agora são luz no Senhor. Ou seja, eu só sou luz se eu estou no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça, verdade, e aprendam a discernir. Mais uma vez aqui a palavra discernir foi citada pelo pastor Silas Malafaia. Aprenda a discernir o que é agradável ao Senhor. O que é que, né, o autor do texto, né, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, né, para a igreja? Ele está dizendo: outrora vocês eram trevas, viviam na ignorância, agiam como os mundanos, como aqueles que compunham um sistema mundanos, compactuavam com eles, andavam com eles, os apoiavam. Mas agora vocês são luz no Senhor. Então vivam como tal, sejam filhos da luz. Pois o fruto da luz, o fruto da luz consiste em bondade. Você tem que analisar, meu irmão. A bondade nesses projetos terríveis e satânicos, por exemplo, né, que atacam a vida desde a sua concepção no ventre da mãe, ou seja, esses projetos abortísticos, há luz nisso daí? Não, então risca da possibilidade de você votar nesse tipo de gente, ok? Justiça, você tem visto justiça? Justiça social nesse partido que está aí? Você tem visto justiça? Dá só uma olhadinha na questão do ato do dia 8 de janeiro que aconteceu no Brasil, onde tem um montão de gente preso lá, tá? Onde tem ministro, ex-ministro do Bolsonaro preso, que nem no Brasil estava,
e o ministro do GSI deles, o general deles, que estava lá no local, está solto. Você está vendo justiça nisso? Onde os advogados que defendem aquelas pessoas, eles publicaram uma carta dizendo que a situação deles torna-se indefensável, impossível de defendê-los. Por quê? Porque eles são proibidos, os advogados são proibidos de ter acesso aos autos. Como é que vai defender aquele povo que está lá? E tem gente de idade, tem gente doente, tem gente inocente, tem culpado também, mas que deve também ter o seu direito de defesa. Afinal de contas, a lei não é para todos, então justiça é justiça. Lei para todos. Assim como Deus que nós servimos, que seja qual for a pessoa nessa terra que não está livre de suas ações, mas que se converter ao Evangelho de Cristo Jesus, é tão inocente diante naquele grande dia do julgamento quanto eu e você. Por quê? Porque Deus é justo. Ok? E a palavra vai dizer também, tem que haver verdade, fruto, verdade. Ah, querido, se tem uma coisa, como o Silas Malafaia deixou bem claro, que esse cara não tem na sua essência, no seu caráter, é verdade. Aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. E aí eu quero perguntar para você. É você quem vai me responder, né? O que é que essa turma, né? Dá uma entradinha lá no site deles. Você, faça uma pesquisa. Entra no site deles, dê uma lida na cartilha deles lá e procura se ali tem algo que agrada a Deus, de verdade. Discernimento. Ou nós, enquanto povo de Deus, presta atenção aqui, crente, ou nós, enquanto povo de Deus, venhamos a nos comportar como filhos da luz, né? Como o apóstolo Paulo está dizendo aqui à igreja, aos Efésios, ou, lamentavelmente, serei obrigado a concordar com a fala do Silas. Cambada de otário. Faz o L agora, não é isso? Coloca para mim aqui seus comentários, ele é muito importante, tá? Inscreva-se no canal ativando aí o sininho das notificações. Esse é o canal Fala Crente, é o Reino de Deus em Debate. Quero a sua opinião. Coloca aqui, sempre com muito respeito, sem ofensa, que é muito importante. Deus abençoe a nação brasileira. Até já.